A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Vamos ler um texto que está em João, capítulo 3, versículo 9. Ele diz assim: E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Vamos compreender aqui. Lembramos do texto, que é o primeiro milagre que Jesus faz lá em Caná da Galileia, a água que se transformou em vinho. Isso já conhecemos bem. Mas o interessante é que o vinho, a água transformada em vinho, agora é levada até o mestre-sala, e o mestre-sala, ele vendo que aquele vinho era melhor do que o que havia sido servido anteriormente, já agora, já num derradeiro, já no finalzinho da festa, o mestre-sala chama o esposo e diz: olha, é comum as pessoas servirem primeiro o vinho bom e depois serve um vinho inferior. Mas tu fizeste diferente, fizeste primeiro o vinho inferior. Porque aquele vinho que ele havia provado, porque ele não sabia de onde vinha, ele era muito superior ao que havia sido servido antes. Uma irmã, no último vídeo, ela fez um comentário pedindo para que eu explicasse sobre conversar com o Espírito Santo. E eu fiz um comentário ali dizendo que ia fazer isso nesse final de semana agora, e esse é o objetivo desse vídeo. Levar as pessoas a conhecerem a forma de conversar com o Espírito Santo. Vamos lá, o primeiro passo aqui, porque tem que estar na palavra isso, se não estiver na palavra, ela não tem sentido para nós. Como é que eu vou falar de algo do Espírito Santo que não esteja na palavra do Espírito Santo, na palavra de Deus? Então, precisamos que ela esteja na palavra. Então, claro que, conforme os irmãos já conhecem o pastor Marcelo, todo o contexto do mundo, principalmente das nossas vidas particulares, está na palavra. E tem visto que esse é o procedimento do pastor Marcelo. Vai tratar sobre um assunto, aquele assunto está na palavra. Porque a palavra, ela é profética, ela é eterna, então serve para todos os tempos. E não vai ser diferente nesse assunto aqui. Precisamos observar que o mestre-sala é a pessoa responsável quando organiza uma festa, seria a pessoa responsável para organizar a festa. Dizer para o noivo quantos convidados, quantidade de comida, quantidade de vinho e o que precisaria para cada coisa. O vinho acaba e não falam para ele que o vinho acabou. As talhas de água já foram transformadas em vinho e ele agora prova aquele vinho e nem sabia que tinha um vinho melhor ali. E ele, sem saber daquilo, vai falar com o esposo. Agora, olha a situação. Quando eu sou responsável, acaba e as pessoas não vêm a mim, foram a Maria. E a Maria vai a Jesus. Ou seja, eu sou subordinado a uma pessoa específica, que no caso os serventes eram subordinados ao mestre-sala, e eles não tiveram coragem de falar primeiramente para o mestre-sala. Todo o milagre aconteceu, encheram as talhas, o milagre aconteceu, aquele momento ali, e o mestre-sala nem soube nada que estava acontecendo. E foi só comunicado para ele que tinha um vinho, para ele provar. E ele viu, esse vinho é muito bom. Primeiramente, você precisa saber quem você ouve. Você quer ouvir o Espírito Santo? Porque é muito comum. Ontem eu falava no culto até... No culto não, depois do culto, conversava ali e dizia, é muito comum você ouvir dizer assim, não, se você não fizer isso, inclusive no último, se eu não me engano, no último vídeo, eu trouxe comentário que a pessoa agora ela é dona do céu. Ela diz assim, ó, se você não fizer isso, você vai para o inferno, você tem que fazer isso, ou seja, agora é o culto do medo. Né? Tem o culto da prosperidade, o culto do medo, você tem que fazer aquilo para você ser abençoado, você tem que fazer para não ir para o inferno, você tem que fazer o que as pessoas falam para você receber bênção. Agora as pessoas são donas da bênção. Em vez de ela te instruir, ela agora diz o que você tem que fazer. Você vai para o inferno. Então, eu até comentei isso no último vídeo. Como é que você
vai ouvir a voz do Espírito Santo? Primeiro, você tem que saber quem fala contigo. O Senhor Jesus, ele fala para Nicodemos: Nicodemos, olha, aquele que é do Espírito é espiritual, o que é da carne é carne. O que é do Espírito, ele é levado. Ele não sabe de onde vem o vento, não, ele até ouve o barulho, mas ele não sabe de onde vem o vento, nem para onde o vento vai. Apesar que hoje, cientificamente, nós sabemos, né? Cientistas vão lá e descobrem, o vento vem do sul, vem do norte, vem lá do mar. Mas Jesus, naquele momento, ele dizia, você não sabe isso. Então, o que é espiritual também é assim, Jesus explica para Nicodemos. Vamos ver em Amós dizer assim, ó, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não há um motivo para o leãozinho ali comer uma presa, e se ele ruivar ali, não é porque pegou uma presa. Tem motivos. Então, aí eu sempre digo, nos vídeos passados, eu sempre digo, falando do Espírito Santo, que esse é o principal, esse tem nortear, guiar a nossa vida, e é isso que a base para o crente. Se eu não souber administrar isso, saber o que o Espírito Santo quer para eu ser conduzido por ele, como um vento que me leva, eu não consigo caminhar na presença do Senhor. Mas um dos primeiros passos é saber quem está administrando. Porque o obreiro, o diácono, principalmente hoje, eu digo que eu agradeço a Deus que na época eu tive bons diáconos, bons obreiros. Diáconos sabiam servir ao Senhor. Diáconos que sabiam direcionar a nossa vida. Então eu tive bom. Então foi um exemplo para mim, os primeiros passos eu fui conduzido. Então, dando os primeiros passos, foi mais fácil depois ir aprendendo de Deus. E a minha vida toda foi, sempre digo, foi buscar a Deus. Ouvia tudo, eu percebia que algumas coisas não eram bom, eu dizia assim, isso aqui eu não vou fazer. Porque eu sabia que aquilo não era do Espírito Santo, não era o que o Espírito Santo queria para mim. O que você tem do Espírito Santo? O que o Espírito Santo quer de você? O Espírito Santo, voltando ao texto, que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo, o Espírito Santo, ele vai te conduzir se você estiver de acordo. Ele vai te conduzir se ele estiver em acordo com aquilo que você também quer. Então, são passos básicos para você ouvir a voz do Espírito Santo. Para você ouvir a voz do Espírito Santo, a conversa é um fala e outro ouve. Isso é uma conversa, senão é um monólogo. E Deus, ele não nos trata como monólogo. Deus, ele fala com Abraão. Lembra que Deus falou com Abraão? Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, mas se tiverem tantos justos lá. Não, então eu não vou destruir. Mas tiveram outros tantos justos lá. Porque Deus conhecia a preocupação de Abraão. Então, isso é um diálogo. Conversar com Deus, com o Espírito Santo, é um diálogo. E o cuidado que nós tendemos a falar e não ouvir. Eu digo que a gente ora muito, já falei isso em outros vídeos, a gente ora, mas não para ouvir. E esses dias eu conversava com a pessoa no meu trabalho e explicava para ela. Olha, você vai no médico e ele chega e pergunta, olha, seu Marcelo, o que o senhor veio fazer aqui? Não, eu estou sentindo uma dor assim, assim, assim. E, não, como é que é essa dor? Aí ele vai fazendo perguntas e você vai respondendo. Depois ele para, examina e diz assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um remédio ao senhor para amenizar um pouco a dor, mas vamos precisar fazer uns exames. Você faz alguns exames ali, retorna para ele, e ele diz assim, olha, São Marcelo, eu estou verificando os exames aqui, eu vi que o senhor está com isso, isso, é bom agora fazermos um tratamento dessa forma, vamos trocar o remédio, e ele vai te explicar, e você ouve. Percebemos
que você chega, ele conversa com você conversa com ele te orienta, você faz os exames, toma o remédio do jeito que ele orientou, e depois você retorna, ele te diz o que você tem e como vai ser os procedimentos daqui para frente. Mas na oração não é assim. Na oração, a pessoa fala, e ela não para escutar o que o Espírito Santo vai dizer para ela. Vou te dar esse remédio primeiro. Primeiro para de fazer assim. Você está tendo um problema no seu trabalho, por exemplo? Vamos só usar um exemplo, tá, irmãos? Você está tendo um problema no seu trabalho? Você está tendo porque você está chegando atrasado. Então, para de chegar atrasado. Mas o problema continua. Mas as pessoas agora vão precisar confiar que você não vai chegar mais atrasado. E agora ele começa a tratar. E quando passa a ter confiança que você não chega mais atrasado, ele vai te orientando. Conversa com fulano de tal, ajuda outra pessoa, faz isso. E o entendimento das pessoas em relação a você vai mudando. Então, você percebe que você trouxe o problema para Deus, e Deus agora ele tem a liberdade. Senhor, eu estou com problema no meu casamento. Ele vai te orientar. Se o problema no seu casamento é necessário para que haja mudança. O pastor está dizendo, o pastor Marcelo está dizendo que a culpa é minha. Não, irmãos, bom que a culpa seja nossa. Não estou dizendo isso. Mas eu sempre digo o seguinte, eu gostaria de ser culpado. Porque se eu fosse culpado diante do Senhor, eu sei que eu vou chegar aos pés do meu Senhor e vou dizer, Senhor, me perdoa. Eu sou culpado. E ele diz, tu era culpado, agora o sangue do meu filho está sobre ti. Não há culpa nenhuma. E aquilo que você trouxe como maldição pela sua culpa, eu vou transformar em bênção. A palavra diz que Deus transforma maldição em bênção. Viu o tratamento? Você percebeu o tratamento? Então, primeira coisa, você tem que ter, na verdade, muito cuidado com quem você ouve. Quem está dirigindo? Este mestre-sala aqui, ele estava desatento a tudo. Fez o cálculo do vinho errado, orientou errado ao noivo, não conduziu a festa, estava mais preocupado com a festa, participar da festa, provavelmente, do que conduzir a festa, ver quanto tempo tem ainda de festa, quantas pessoas estão ainda na festa, quanto vinho tem a ser servido. Vão diminuir a quantidade de vinho, então, por enquanto, um pouquinho, em vez de levar a cada 5 minutos, vamos levar a cada 7 minutos, conduzir para que o vinho... Ele não teve isso, ele não estava preocupado. Então você tem que tomar cuidado que os diáconos, às vezes, o obreiro, e muitas vezes o pastor da sua igreja, ele não está preocupado contigo. Ele está preocupado em batizar pessoas. Ele está preocupado em ter número das pessoas. Ele está preocupado em encher o grupo de louvor. E às vezes bota no grupo louvor como um número só, porque o grupo louvor vai cantar bem. E eu falava de um vídeo aí que na igreja teve um show. E as pessoas diziam, aleluia, glórias a Deus, porque as pessoas queriam um show, o pastor queria um show. Então, isso era bom. Mas o Espírito não estava nisso. Pastor Marcelo, então o Espírito não abençoa ali? Claro que o Espírito abençoa. O Espírito é dono, coordenador, ele faz por si, eu sou. Isso é o Espírito Santo. Mas não no show. Quem estava preocupado com o show, recebeu o show. Quem estava preocupado com a festa, as bodas do cordeiro, o casamento, recebeu o vinho novo. Então, essa é a preocupação, você vai ver isso. Então, quem vai conduzir a sua vida precisa ser também o Espírito Santo, irmão. Quando ele conduz a sua vida, que ele está em acordo com você, e ele fala e você ouve, começa agora o processo de intimidade. Quando estão dois juntos e conversando com o outro, vai criando cada vez mais intimidade. Se o Espírito Santo quiser ir por um caminho, você quiser ir para o outro, ele vai pelo caminho dele e você vai para outro. O que vai acontecer isso? O diálogo acabou. E por isso nós percebemos que às vezes estamos sozinhos. Eu lembro a primeira vez, já falei isso em outros vídeos,
A segunda vez, a primeira vez que eu trouxe a palavra na igreja, foi uma bênção, as pessoas já ficaram quebrantadas. A primeira vez, isso há muitos anos atrás. E veio a segunda vez, na mesma semana, a oportunidade do obreiro Marcelo ali trazer uma mensagem. A primeira vez foi maravilhosa. Pronto, subimos no púlpito, trouxemos outra mensagem ali. E eu cheio, porque a primeira mensagem foi boa, a segunda também tinha um contexto bom a ser pregado. Nem comecei a pregar e, de repente, eu percebi que o Espírito foi embora e eu fiquei sozinho no púlpito. E eu vi aquela igreja ali, que não era uma igreja pequena, e um número bom de pessoas. Eu olhava para a igreja, eu sozinho não sabia o que fazer. Isso em questão de segundos. Na mesma hora eu clamei a Deus, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando eu clamei ao Senhor, pedi perdão ao Senhor, naquelas questões de segundos também, eu percebi que o Espírito Santo me transbordou de novo. E eu compreendi que não era eu pregar, mas era o Espírito Santo transbordar. E ali eu tomei por base na minha vida que eu precisava estar cheio do Espírito Santo. Não servia para nada. E até hoje, acho que você vê o obreiro dizer, orar no púlpito assim, Senhor, abençoa essa mensagem, que não seja o seu servo a falar, mas que seja o Espírito Santo. Da boca para fora. Você foi com tudo preparado, sabendo o que vai falar. Claro, você traz uma mensagem, o contexto ele está já formatado, já está dentro do que você organizou. Claro, eu compreendo isso é importante. Aprendemos, evoluímos, mas a liberdade é do Espírito Santo. Falar com almas é do Espírito Santo. Então você ouve assim e vê, não tem nada do Espírito Santo. E fala o que quer, continua falando o que quer. Não está sensível a ouvir a voz de Deus, você vai vendo aquelas mensagens sem profundidade nenhuma. Quando Deus fala, ó profundidade das riquezas e da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Aí dizendo coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nós não encontramos isso. É raro ver um momento assim de uma mensagem no culto. É muito raro. Raro mesmo, você sabe disso, que as igrejas estão assim. Mensagens, às vezes, volumosas, até com um certo contexto, mas não tem profundidade, porque não fala com a alma. Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Primeiro passo. Quem conduz a sua vida? Essa festa da sua vida, você vai sendo levado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você não vier para o culto, que eu escuto muito isso, você não é para o culto, você perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Quer dizer que a pessoa dita a bênção que você vai levar para casa, quando você vai levar, Deus não é mais o abençoador, ela tem a posse da bênção agora. Uma coisa é ela a pessoa cheia do Espírito Santo, só consegue assim, cheia do Espírito Santo, te conduzir a ser mais abençoada. Transbordar o cálice. Isso é uma coisa. Outra coisa é ela te julgar, dizer que você precisa fazer para você ser abençoado. Se você fizer daquele jeito, você vai para o inferno. Ou seja, do jeito dele. Ele entendeu aquilo e o céu, compreendeu? Este era o mestre-sala. Não sabia nada que estava acontecendo ali. Ele tinha a responsabilidade que as coisas finalizassem bem, ou o melhor possível, e o vinho acaba ali no momento inoportuno da festa. Ele nem sabe que o vinho acabou. E nem sabe que vinho era aquele, porque se o vinho era melhor, porque o esposo não mostrou para ele como, e ele que não organizou aquilo. É uma pessoa relapsa, podemos dizer assim, entender dessa maneira. E vai ali agora falar, mas você deixou o melhor vinho, você fez diferente.
É assim, ele não sabe o que está acontecendo no culto. O pastor não sabe o que está acontecendo no culto. Aí diz, a Bíblia diz assim, ó, por isso que são como ovelhas que não tem pastor. Cada um faz o que quer. O grupo louvor canta alto e você está nesse meio. Mas pastor, eu sou do grupo louvor. Então, cuidado, vai clamando ao Senhor. Porque a tendência é aquilo te envolver, o vinho acabar e você está ali sem vinho. Pastor, mas eu sou das professoras. Cuidado, que a tendência é vir tudo pronto agora e você não precisa nem mais orar para conduzir a sua sala de aula. As crianças são mais importantes ali. Pastor, eu sou das senhoras, eu sou professoras, eu não sei se misturei, acabei misturando agora. Você tem que, você, ser diferente. Você ser conduzida de uma forma diferente. Se você está preocupada a andar com aquelas pessoas que vão para o mesmo caminho, está dando errado, o vinho acabou. Você vai ficar sem vinho. Mas se você quer ser conduzida pelo Espírito Santo, o primeiro passo é você dizer: fala, Senhor, porque o seu servo ouve. E às vezes você fica chateado demais, triste demais. Os irmãos sabem todo o processo que o pastor Marcelo passa. Isso já foi falado em mais de 60 vezes tem nesse canal. E constantemente eu venho falando exatamente para as pessoas perceberem que mesmo perseguido, você pode estar transbordando, porque você sabe que Deus quer para a sua vida. Eu digo, hoje eu transbordo mais do que eu transbordava há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, há 10 anos atrás. Porque o Senhor conseguiu, teve a liberdade, na verdade, que o Senhor pode tudo, mas ele teve a liberdade de conduzir a minha vida por um caminho que eu não queria ir. Mas ele queria me levar. Então, quando isso acontece, você vai transbordando mais. E os seus olhos vão se abrindo mais. E aqueles homens não perceberam, mas estavam sendo levados até Jesus. Falaram foi com Maria, mas Jesus estava ao lado. Então, sem querer, eles foram levados. Deixa o Espírito Santo te conduzir, irmão. Mas para ele te conduzir, primeiramente você precisa saber, esse caminho eu não quero, Senhor, esse caminho eu não quero. A minha vida toda foi dizer, Senhor, eu não quero ser pastor assim. Eu via pastores mesmo sendo bajulado e ele conduzia a igreja conforme a bajulação. Não estou dizendo de pessoas, irmão, não estou dizendo que a pessoa era ruim. Eu não estou dizendo que a pessoa era mau caráter. Eu não estou dizendo que a pessoa era desonesta. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que eu não sabia ser pastor. Que pastor é conduzir ovelha, é levar a ovelha a ela chegar lá no céu, a ela chegar bem lá no céu, ela chegar com as quatro patas lá no céu, chegar saudável lá no céu, não chegar reclamando, não chegar cheio de dores, não chegar toda triste. Graças a Deus eu cheguei no céu. Não. A palavra diz que nós viveremos o melhor dessa terra, o melhor. O melhor é para nós. O ar que o mundo respira é para nós. A comida que existe no mundo é para nós. Eles recebem, a palavra fala, o sol vem para justos e injustos. Mas nós somos o sal, aquilo que dá sabor. Nós somos a luz que resplandece a luz de Deus na nossa vida e raiamos a luz de Deus para o mundo. Então, com toda a perseguição que está sobre o pastor Marcelo, quando estou no trabalho, as pessoas ficam maravilhadas. E alguns dizem assim, pô, Marcelo, você fala coisa, eu nem digo que sou pastor. Eu não tenho necessidade disso. As pessoas precisam me ver como servo. E as pessoas às vezes dizem, você é pastor? A gente confessa. Mas nem levo para esse assunto mais. E as pessoas vão sabendo, ou seja, percebe o coração. Transborda. Poxa, eu sou crente há 20 anos, nunca tinha ouvido isso, nunca tinha visto dessa forma, nunca tinha sido direcionado assim. E as pessoas vão mudando, aí alguns dizem assim, poxa, graças a Deus você veio trabalhar aqui, porque está me ajudando muito. Porque num momento oportuno você fala aquilo que é bom, e você vê as pessoas se convertendo mesmo. Não é indo para a igreja. As pessoas dizendo, meu coração, Senhor, é seu agora.
Isso é porque lá atrás o pastor Marcelo deu liberdade ao Espírito Santo de conduzi-lo. E hoje o pastor Marcelo continua dando liberdade ao Espírito Santo de conduzi-lo. Quanto mais, apesar de parecer ruim para a vida do pastor Marcelo, o pastor Marcelo deixa o Espírito Santo conduzi-lo. E eu falo do que tenho vivido. A minha língua apenas não deixa, diz isso, salmista. Então, eu não posso falar de outra coisa se é aquilo que eu vivo e percebo que é difícil você ver pessoas assim. Eu digo assim, não, o pastor Marcelo, ele está acima dos outros, ou seja, não, o pastor Marcelo não está num nível mais alto. E eu me entristeço com isso, que eu falava isso com um pastor recente. Eu me entristeço, não é porque minha vida está muito acima dos outros. O nível que está muito baixo. Eu estou no mínimo. Eu, pastor Marcelo, estou no mínimo que deveria estar. Mas o nível de ministério é tão baixo, que as pessoas olham para o pastor Marcelo e dizem assim, vamos numa faculdade, estamos em outro lugar, as pessoas dizem assim, não, mas fala aí. Eu não tinha visto pessoas crentes. Então, o nível hoje do ministério é tão baixo, que quando o pastor Marcelo fala, parece que o pastor Marcelo se acha supra-sumo, parece que o pastor Marcelo acha que é mais santo do que os outros. Não, ao contrário, isso me entristece. Saber disso me entristece, porque eu estou no nível mínimo daquilo que lá atrás eu vi que eu deveria estar. Mas o nível é tão baixo, que parece que o pastor Marcelo está muito acima. Mas isso é bom para mim. Estar pelo menos num ponto onde o Espírito tem a liberdade de falar e minha alma transborda. Eu queria muito mais. E busco muito mais. E por isso, hoje eu estou transbordando mais do que ontem. E ontem mais do que anteriormente. E 5 anos depois das grandes perseguições, vocês não sabem, que acompanham esse canal, que continuo sofrendo, transbordo muito mais. E transbordo mesmo. E aprendo mais. Eu sou diferente, um pouquinho melhor do que era ontem. E isso é notório. Irmão, isso é conversar com o Espírito Santo. É saber quem vai te direcionar. Você sabe, opa, isso não tem. Quando o irmão sobe lá no púlpito e dizer assim, não, mas se você não fizer assim, você vai para o inferno. Isso aquilo não é de Deus. Eu não tenho dúvida que aquilo não é de Deus. Porque não transborda a minha alma. Então aquilo entra no ouvido e sai. É lixo. Então você tem que tomar cuidado também com aquele que direciona, como esse mestre Sala. Ele não conduzia, não sabia conduzir, não estava preocupado em conduzir para que o principal ali acontecesse, que era o casamento. Você precisa saber, claro, está servindo vinho? Beba o vinho. Está orientando alguma coisa boa? Faça. Mas você precisa saber aquilo que não é bom. E você precisa ouvir a voz do Senhor. Você só consegue ouvir a voz do Senhor se você deixar ele falar. Você ora, mas abre a alma. Porque às vezes a pessoa, não, mas isso não é possível, que até hoje eu não aprendi isso. Eu ouvi crentes falar assim, pastor, mas até hoje eu não aprendi então? Há muitos anos eu ouvi isso. Eu falei, irmã, não é assim. Anos depois, encontramos com ela no Manaim, e a pessoa dizendo, olha, pastor, agora eu compreendo. Aí apontava para outro e dizia assim, olha, esse aqui é o pastor chato que eu falei com você. E a pessoa vinha, me abraçava. Irmãos, eu digo, eu sou pastor e falo o que você não quer ouvir. Mas eu falo, e se você fizer, a sua vida vai ser transformada. Como eu disse, uma pessoa que trabalha comigo há poucos meses, ela disse, Marcelo, hoje eu compreendo de outra forma. E não digo para ela que sou pastor.
Eu vou falando, ela vai ouvindo, ela olha, isso aqui eu apliquei e é assim, minha vida é outra. Eu digo a vida espiritual, quando ela diz a vida espiritual dela hoje. Ela transborda mais em 3 meses do que transbordou em 20 anos servindo ao Senhor. Isso eu sei que é, porque eu não tenho dúvida que vem de Deus. Porque não pode vir da boca do pastor Marcelo, que se vier não serve para nada. Eu digo, Senhor, eu sei pregar bem, sei pregar bem. Consigo trazer uma boa mensagem, eu sei disso. As pessoas que me conhecem sabem disso. Mas eu digo, é morte, Senhor. Prego bem, mas eu prego morte. O que sai da minha boca pode ser bonito, mas é morte, não serve para nada. Eu vou matar o rebanho, Senhor. E o Senhor me chamou para que esse rebanho tenha vida e a tenha em abundância. Então, se não vier de ti, não é aquilo, não, Senhor, bota na boca dos seus servos, as palavras vêm do alto. Não é isso, não. É rasgar a alma. E dizer, e saber, ter consciência que não tenho nada para falar. Tenho sim, bonito. E se for uma apresentação, as pessoas vão ficar maravilhadas. Mas não é de Deus. Pode ser bonito, mas não é de Deus. Tenho conhecimento? Tenho, mas não é de Deus. É de Deus quando entra na alma. Se tudo aquilo que eu pego de conhecimento e entra na alma, aí veio do alto, aí serve. E é isso que serve para mim. Por isso que eu digo, não quero fazer esses vídeos, mas faço o que Deus quer. E sei que é bom para um, daqui a pouco é bom para mais um, daqui a pouco é bom para outro. E as pessoas, aos pouquinhos, elas vão sendo transformadas. Não é por aquilo que eu falo, nem sei fazer vídeo. Os irmãos pensam que nem corte tem, mas aquilo pelo que o Espírito Santo ele faz quando vocês ouvem. E não vem de mim. A palavra de não vem de vós não serve para nada. E sei que o Senhor vai abençoar. Então, minha irmã, é mais simples do que parece e mais complicado do que percebemos. Mas o básico é isso. Não faça tudo o que te dizem. E deixa Deus falar contigo. Se preocupe mais em ouvir do que em falar. E vai levando a sua vida assim. Aí eu falo para as pessoas que estão ao meu lado no trabalho, digo, mas as pessoas, a palavra não diz que orar sem cessar? As pessoas estão preocupadas em estar ajoelhadas e ir para o culto. Eu não. Eu vou conversando com o senhor dentro do metrô, eu vou conversando com o senhor no meu caminho, eu vou conversando com o senhor quando estou dormindo, antes de dormir. Eu tive problemas de às vezes não conseguir dormir e dizer para Deus, Senhor, e começava a conversar com Deus, porque eu precisava ouvir a voz de Deus. Pronto, e o sono vem mais tranquilo, a vida ela é assim. Você ser conduzida e você vai conversando com Deus, vai deixando ele falar e vai percebendo como está a sua alma, esse vinho é melhor. E é verdade, esse vinho é melhor do que o que estava 10 minutos. Agora minha alma está um pouco mais tranquila. Vai deixando Deus falar. Nem emoção não, cuidado que a emoção ela confunde. São duas linhas paralelas que nunca se encontram. As linhas paralelas sabemos que nunca se encontram. Então, emoção e espiritual, elas nunca se encontram. Então, você tem que saber o que é espiritual e o que é emocional. E o Senhor vai te conduzindo isso também se você deixar Ele falar. Ele vai dizer, olha, cuidado, isso aqui é só emoção. É bom ter emoção, não é ruim, não. Mas não tem nada a ver com os assuntos espirituais. Quer ser espiritual? Deixa Deus falar contigo. Abre o ouvido, fala, ora, mas Ele vai te orientar em alguma coisa. E se você assim agir, você vai ver que a sua vida vai melhorar muito. Amém? A paz do Senhor Jesus.